Muito boa noite, pessoal. Deixa eu começar molhando a palavra. A água, o líquido da vida. Boa noite, Kelly, Renata Ferreira. Sejam todos muito bem-vindos. Alemão, seja bem-vindo. Marina 077, Gleide, Márcia Paula, bom demais ter vocês conosco hoje. O tema hoje, sinceramente, talvez seja o que eu tenho de mais relevante para falar na minha vida. Talvez seja aquilo que fez a maior diferença na minha vida. O que a gente vai conversar hoje é sobre um método, uma técnica própria que eu vim desenvolvendo à medida que eu vim trabalhando com a constelação familiar. E eu vou explicar por quê. Mas antes eu vou te dizer o que essa técnica pode te oferecer, que é para você se motivar a realizar. Simplesmente, essa técnica pode te ajudar a ter mais entendimento, harmonia no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Essa técnica pode te ajudar a ter mais sucesso profissional. Essa técnica pode te ajudar a te dar mais dinheiro, mais saúde. Essa técnica pode te ajudar a se sentir mais seguro, mais segura. Essa técnica pode te ajudar a se sentir mais alegre, mais satisfeita com o que você tem. Mas, doutor Jim, esse negócio então é bom para tudo? É bom para tudo. Eu vou explicar por quê. Informação equivale à energia, que equivale à matéria. São três manifestações da mesma bagaça. Nós, como consciências pensantes, geramos informações que se transformam em energia através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que se transforma na matéria. Na matéria, ou seja, no destino, no que se sucederá com essa pessoa durante toda a vida dela. Então, quando nós temos traumas, situações do nosso próprio passado ou do passado familiar que nos fazem rejeitar a vida da forma como ela nos foi dada, nós perdemos vida. E a vida, ela se manifesta em tudo de bom. Principalmente 6 manifestações, que é sensação de alegria, sensação de segurança, saúde física, dinheiro, sucesso profissional e bons relacionamentos. Todas essas 6 manifestações de vida são rejeitadas quando nós temos traumas ativos, próprios ou do sistema familiar. Sofrimento que o seu pai teve, que a sua mãe teve, você, no fundo da sua alma, sem saber no racional, deseja ter também. Olha que interessante. A constelação familiar, a medicina quântica, ela parte do princípio que tudo que nos acontece, não só tudo que nos sucede em nosso corpo, em saúde ou doença, mas tudo que nos acontece, o que se nos vem, se eu bato o carro, se eu ganho na loteria, se eu sou promovido, se eu sou despedido, tudo que acontece com a pessoa saiu da própria mente dela. E por que é que a gente gera sofrimento? Porque nós nos baseamos por demais nas informações anteriores
que são as nossas bases, que são as nossas referências. E baseando nessas informações anteriores, nós projetamos para o futuro o que vai nos acontecer. Se o nosso foco está direcionado para o que aconteceu de ruim, mesmo rejeitando, abominando, mesmo tentando combater e tirar aquilo do nosso próprio passado, por incrível que pareça, a gente gera mais do mesmo. E a autoconstelação vai te possibilitar realizar um olhar para aquilo que mais te impede em todas as realizações da sua vida. Ok? Galera, isso faz sentido para você? Pelo amor de Deus, escreve aí o que você acha disso que eu estou falando. Eu sinceramente estou aqui para quem está afim de transformação, para quem está afim de mudança. Eu não estou aqui para quem está querendo engavetar mais informação e ficar na mesma. Informação tem demais. Informação está pulando pela janela. Informação está pulando pela tela do celular, do computador. Tem muita informação. Então, informação por si só não vai te ajudar. Essa informação tem que reverberar dentro de você de alguma forma. O que refrescou na sua cabeça saber a fórmula de Bhaskara? Você usa para quê? Isso reverbera como em você? A não ser que você seja um matemático. Se você for um matemático, pode ser que você use aquilo no seu dia a dia para chegar a conclusões. Mas caso contrário, é uma informação perdida. Então a gente muitas vezes fica desesperado na internet buscando, eu quero saber mais, saber mais, saber mais. E saber mais para quê? Saber mais é para trazer alguma transformação. Então, uma pancada de coisa que eu vou explicar para vocês aqui não vai transformar a sua vida. Vai apenas te dar uma base para a transformação que vai acontecer daqui a pouco, na hora que eu guiar você em um processo de autoconstelação. Eu vou hoje te ensinar a se constelar. Eu vou te ensinar a realizar um processo que necessita ser repetido todos os dias para ter um bom efeito. Que seja 5, 10, 15 minutos por dia. A diferença é total. Desde quando eu aprendi a realizar a autoconstelação, eu venho fazendo diariamente. E é óbvio que, como todo ser humano, tem dia eu não faço. E eu vejo a diferença do que se sucede no meu dia. É impressionante como as coisas começam a dar mais certo de graça. Só de eu ter feito a autoconstelação pela manhã. A autoconstelação, ela é também chamada de meditação sistêmica. Porém, eu acho que a autoconstelação é um nome que descreve um pouco melhor esse processo. Porque existem dezenas, centenas de tipos de meditação. Porém, a que leva em consideração as bases da constelação familiar, as que trazem o resultado que eu descrevi aqui para vocês, são verdadeiras constelações. Galera, como constelador, eu vejo com frequência muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: doutor, eu já sei que o meu problema é com o meu pai. Nossa, eu tenho que perdoar o meu pai. Como que você sabe disso? Eu fiz uma constelação assim, assim, assado e vi que era isso que estava me empatando. Aí eu pergunto, e aquilo que você foi buscar para resolver naquela constelação, se resolveu? Eu pergunto, a pessoa fala, não.
Você conseguiu realmente incluir dentro do seu coração o seu pai, dentro daquilo tudo que você julga ele? A pessoa fala, não, doutor, eu não consegui. Então é muito comum a gente saber o que precisa ser feito no nível íntimo de mudança de crença e não fazer. Por quê? Porque não tem técnica. Somente 2 ações reescrevem a sua mentalidade criadora do seu futuro. 2 ações. Uma ação é receber em cima daquela informação um alto impacto emocional. Por exemplo, um trauma, um grande medo que a pessoa passou na vida, um assalto, por exemplo, é um grande impacto emocional. Ou um grande livramento. A pessoa enfrenta um câncer e de repente ele consegue a cura daquele câncer. Forte impacto emocional. Isso reescreve. A vida da pessoa é uma antes, outra depois. Porque houve um forte impacto emocional. O trauma, ele escreve no nosso subconsciente coisas ruins através da emoção ruim. Mas é um forte impacto emocional. A segunda coisa que reescreve em seu subconsciente, o seu eu criador, o Deus, a sua centelha divina, o Deus contido dentro de você, a sua capacidade coautora do universo. A segunda forma de mudar, de reescrever o que você projeta para o seu futuro é através da repetição. É através de repetir e repetir e repetir. Esse fulano que chega e fala, ai doutor, não sei como eu faço para perdoar meu pai. Ele precisa, todos os dias, fazer um movimento ativo de olhar para aqueles motivos que ele tem para julgar e criticar o próprio pai e simplesmente fazer um movimento da alma que foi pedido, que foi orientado pelo constelador lá atrás. Qual é o movimento da alma? É um movimento de aceitação. Quando eu falo alma, gente, está no sentido de consciência. Está nesse sentido de essência. Está no sentido de algo muito mais profundo do que o ego. Que o ego, muitas vezes, eu estou falando que a pessoa às vezes assume que não conseguiu se resolver com os pais, com o pai ou com a mãe, mas a maioria chega lá e fala, não, doutor, já resolvi esse problema com meu pai. Não tenho raiva dele mais não. Não tem problema dele ter traído mamãe, não. Ou não tem problema dele ter espancado mamãe, não. Eu larguei mão de interferir nisso. Aí na constelação a gente coloca um representante para a pessoa e um representante para o pai. O representante para essa pessoa, para esse cliente, no caso, olha para o representante do pai, fecha os punhos e fecha a cara. Aí eu pergunto, será mesmo que a raiva do seu pai acabou mesmo? O representante não conhece o cliente, mas se conecta e capta do campo informacional que aquele cliente tem raiva do pai. É assim que se processa o processo de constelação com pessoas. Porém, o que eu vou falar hoje é como você pode realizar esse processo sozinho. Para que esse processo possa ser o quê? Contínuo. Possa ter intervenções e constelações todos os dias. Você se constela todo dia com a automeditação, com a autoconstelação ou meditação sistêmica. Ok? Então, repito, para que você vai realizar isso? Mas antes eu vou prosear um pouquinho com vocês aqui, porque essa é a nossa segunda live de 2020. Esse ano promete pra caralho. Tô com muito conteúdo legal para trazer para vocês. Pretendo fazer essas lives com mais frequência, mas eu quero e preciso da participação e do feedback de vocês. A Suzane está perguntando, o senhor vai ensinar a fazer? Exatamente, Suzane, eu vou te ensinar a fazer a autoconstelação hoje. Eu já comecei a ensinar, tá? Só que por enquanto a gente está ainda entendendo. Olha só, uma informação para trazer transformação
suficiente para mudar o panorama que a pessoa vive, para tirá-la da pobreza e levar à fartura, para tirar a pessoa de uma sequência de vários relacionamentos caóticos para uma grande satisfação com o relacionamento. A transformação, o que a pessoa precisa fazer é num nível muito profundo. Então o entender, ele é um nível superficial, porém muito necessário para que a pessoa se motive a se entregar. Você não vai abaixar a cabeça para o seu próprio passado e agradecer aquele patrão, aquele chefe, aquele supervisor, aquele coordenador do seu setor que te passou o sabão várias vezes. Você não vai ter motivo, você não vai ter motivação para agradecê-lo se você não souber que rejeitá-lo vai te trazer a repetição daquilo. Que no próximo trabalho você vai achar um outro chefe para te perseguir. Se você não conseguir acolher no seu coração que você teve sua parcela de responsabilidade no que você viveu. Se você não conseguir sair da postura de vítima, de quem acha que foi levado pelas circunstâncias e ao sofrimento, a mudança não vai acontecer. Então eu vou ensinar sim o que deve ser feito. Mas eu já comecei pela parte racional, que é necessário que você entenda para você se entregar ao processo que é extremamente emocional, não é racional. O processo que transforma, ele é emocional. Tanto é que o que faz uma projeção mental, o que faz um sonho virar realidade, é o quanto a pessoa se emociona com aquele sonho. Enquanto ela faz um projeto detalhado, todo bonitão, com desenho, com frases, enquanto está só na informação, está no papel, está na informação. Agora, na hora que a pessoa coloca emoção, sentimento, na hora que o corpo sente, o universo responde com a materialização daquilo que a pessoa deseja. Tá? Mas isso é um assunto para uma outra live. O que eu tô querendo aqui é te ajudar a se livrar daquilo que você não deseja. Que é uma coisa substituir a outra. Você só vai ter na sua mentalidade criadora, no seu eu criador, no seu eu divino, você só vai ter espaço dentro do seu subconsciente para colocar um grande projeto de vida, uma missão, se você conseguir tirar os traumas que ocupam muito espaço lá e que estão gerando destino tanto quanto os sonhos. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso hoje. A gente vai fazer juntos, ok? Eu vou guiar vocês no processo. Eu vou explicar em detalhes. Eu estou explicando já em detalhes como que funciona o processo. E aí eu vou guiar você no processo como se você estivesse fazendo. É o jeito que você vai fazer. Amanhã de manhã. De novo. E de novo e de novo. O jeito que eu faço todo dia. Eu vou ensinar você a fazer. E eu disse no começo dessa live que se tem algo de relevante e importante que eu tenho para passar na minha vida, foi isso que eu aprendi. Foi essa técnica da autoconstelação. A Cida está trazendo, preciso muito entender, aprender, aliás. Renata Ferreira, para mim é muito difícil manter a atenção para meditar. Beleza, Renata. Porém, esse tipo de meditação, por isso até que eu resolvi mudar a terminologia, porque meditação, as pessoas já acham que é aquela coisa de ficar sem pensar em nada. Porém, a autoconstelação, muito pelo contrário, você precisa ter muita coragem, você precisa estar muito ligado para conseguir realizar. Porém, o efeito, ele é imediato, e o efeito é muito benéfico. Que tipo de efeito? O livramento de sofrimentos e a facilidade para realizar os seus objetivos. Quando alguém fala, eu quero emagrecer, e ele não emagrece, é porque lá dentro
bem atrás do ego, né? O ego fala. O ego, a máscara, o que a pessoa gostaria que fosse, fala, eu quero emagrecer. A essência, a alma, a consciência profunda, fala, não, eu preciso permanecer gordo para honrar os gordos do meu sistema familiar. Simples assim. Então, como terapeuta, quando uma pessoa fala, eu não consigo, eu escuto, eu não quero. Porque tudo que uma pessoa queira realmente, ela consegue. O que a constelação faz, o que a autoconstelação faz, é ajudar você a encontrar o motivo pelo qual você ainda não quer dinheiro, o motivo pelo qual você ainda não quer sucesso profissional. Eu queria tanto ser promovido, não foi promovido é porque não quer. Tem algo dentro de você que não te permite ser promovido. Provavelmente a identificação com os fracassados do sistema familiar. E é disso que a gente está falando agora. Bora, vem comigo que tenho certeza que você vai gostar. Márcia Paula está trazendo alto impacto emocional e repetição. Exatamente, essas duas coisas. Se na repetição eu tiver um alto impacto emocional, aí eu preciso até repetir menos. Mas se eu tenho dificuldade de soltar minha emoção, se eu tenho dificuldade de me permitir sentir, vai ter que repetir mais. Simples assim. É por isso que a autoconstelação não é um processo que você faz só um dia. É um processo que você repete. Eu faço e sugiro todos os dias. Mas se você fizer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, já faz toda a diferença na sua vida. Na sua vida como um todo. O que vocês estão achando disso, gente? Autoconstelação. A Ana Luísa está trazendo, nossa, doutor, muito bom saber que podemos praticar a autoconstelação. Pode, deve, vai aprender. A Rita está trazendo, gratidão pela sua disposição. Estamos juntos, Rita. Pode contar comigo. Eu não vou sossegar enquanto eu não transmitir tudo isso que eu aprendi para todo mundo, para o mundo inteiro. Então, a repetição, né? Orlando está trazendo, já comecei uma caminhada com você e não vou parar. Bora junto, viu, Orlando? Valeu mesmo. Luciene está trazendo, tive problemas com minha mãe. Sempre fui excluída e também excluí ela. Com isso, enfrento vários problemas e tive muita dó do meu pai. Como resolver isso com a constelação? Então, que massa, Luciene. Muito obrigado pelo comentário. O seu comentário abre uma luz aqui no na nossa live. Por quê? Porque você está trazendo simplesmente a essência do que a autoconstelação faz. A autoconstelação, ela vai fazer com que você consiga mudar isso que ainda dói. A dó que você tem do seu pai pelos sofrimentos que ele passou, te leva na direção do mesmo sofrimento. A raiva ou a rejeição que você tem à sua mãe te faz viver o destino dela, repetir o destino dela. Então, você não precisa de uma constelação. Sinceramente, você não precisa ir num terapeuta. Talvez até, Luciene, você já tenha constelado e isso tenha vindo em uma constelação. Que a rejeição aos seus pais te traz sofrimentos. Mas você não precisa constelar. Quando você fala, eu tenho um problema com a minha mãe, fui excluída e excluo a minha mãe, e tenho dó do meu pai, você já tem a solução. A constelação, ela serve para trazer algo que a pessoa não sabia. Se você não tivesse consciência de que as dores que você nutre em relação ao seu pai e à sua mãe te traz sofrimento, você precisaria sim de uma constelação. Mas como você já sabe o que você precisa tratar, você precisa de autoconstelação, que é o processo de repetição diária de um movimento da alma, de inclusão da sua mãe e do seu pai. E por que, galera, mãe e pai? Por que mãe e pai é tão importante? Agatha está trazendo, estou emocionalmente mal. A Jana está perguntando, como eu entendo sobre o que constelar?
Muito legal essa pergunta, obrigado aí pela participação. E a gente vai, através de uma constelação, acessar o campo informacional. É um arquivão que guarda a origem de todos os seus problemas e também todas as suas soluções. Então, quando você vai em um constelador, você não vai pegar probleminha, não. Probleminha periférico, coisa que incomoda pouco, não. Você vai levar aquilo que mais te incomoda. Se hoje o seu relacionamento de casal é o que mais te incomoda, é isso. Você chega pro constelador e fala, olha, eu quero ser mais feliz como mulher ao lado do meu marido, ou quero ter um marido ao meu lado. Se a questão que mais pega, que mais te faz sofrer na sua vida hoje é din-din, é dinheiro, você vai chegar lá e falar, não, eu preciso de mais dinheiro para viver melhor. O dinheiro vai embora, ou eu não consigo ganhar dinheiro, não. Ou, se você tem um problema de saúde físico, principalmente aquele problema ou sintoma que a medicina não resolveu, esse a constelação vai na veia. Você vai falar, olha, as coisas estão indo bem na minha vida, mas é essa dor que não me larga, essa coluna que não me deixa, ou essa insônia que não passa. Os sintomas físicos podem ser constelados também. Qualquer tipo de sofrimento pode ser constelado. E deve, porque existe uma causa profunda que quando ela é sabida, a solução acontece e aquele destino deixa de ficar se repetindo. Então, o que constelar? Aquilo que mais te faz sofrer. Beleza? E a Rosa está trazendo gratidão pela sua disponibilidade, pessoa de muita luz, valeu, obrigado. Renata Ferreira, extraordinário esse conteúdo. Sugiro deixar a live gravada e tirar print para pôr no Stories. Show de bola, Renata, valeu pela sugestão aí. A live fica gravada até amanhã às 21 horas. E eu geralmente publico essas lives no YouTube, tá? Se vocês quiserem ver as minhas lives anteriores, vai lá no meu canal do YouTube, é só colocar lá Dr. Jim, que você acha as lives anteriores também, com todo o assunto. Então a Mara Cristina já está trazendo. Eu perguntei, por que é tão importante o pai e mãe? Ela já disse aqui. Beleza, Mara, exatamente, porque começamos a vida a partir do pai e da mãe. Show! Exatamente isso. Edna está trazendo, há muitos anos tenho depressão, fibromialgia, tenho problemas com meus pais e irmãos. Fala mais sobre isso. Caraca, parece que lê meus pensamentos. Jana está trazendo. Valeu, Jana. Não li não, mas é por isso que eu convido que vocês participem. Existe esse campo informacional, esse arquivão em nuvem, que guarda tudo o que já aconteceu e nele também está tudo o que está acontecendo nesse momento. Então ele é em tempo real. E esse campo de informação, ele se conecta com uma linha temporal, onde eu estou aqui no momento presente. Tá? Com essa explicação, eu vou aprofundar um pouquinho mais no que alguém falou aí, que os pais são importantes porque são o princípio de tudo. Ok, faz sentido, mas talvez isso não seja tão palpável para a maioria das pessoas. Só porque ele me pôs na vida, eu vou ter que ficar agradecendo ele? Talvez não faça tão sentido para muita gente. Então eu vou trazer uma explicação técnica, quântica, que é totalmente no racional, mas que vai motivar o ser humano a fazer a modificação que é emocional, que é daqui a pouquinho na meditação sistêmica. Então olha só, nós vivemos no momento presente e temos aqui uma linha, ok? Raciocina comigo. Momento presente, uma linha anterior de vida, onde eu vim caminhando e estou aqui no momento presente. Então tudo que já aconteceu aqui para trás está gravado nesse campo informacional. Aqui atrás tem um momento onde eu nasci. Desse momento que eu nasci para trás, a minha vida, ou seja, a sequência de acontecimentos que culminou com o meu nascimento, que me levou a estar no momento presente, está ligada à vida de quem? Quem foi que precisou viver isso assim, assado, de um jeito ou de outro, para te dar a vida?
Qual foi o caminho de consequência que trouxe o seu nascimento? Os pais. Então nós nos conectamos com toda essa nossa própria história passada, desde a concepção. Não é desde o nascimento, não, é desde a concepção. E nós nos conectamos com a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E tudo que eles viveram corroborou para eu estar no momento presente. Então é como se quanticamente as vivências dos meus pais e dos meus antepassados me sustentasse, enviasse lá do passado um fluxo contínuo de vida que me sustenta no momento presente. E a partir do momento presente, eu tenho aqui um feixe de maiores probabilidades futuras. E eu também me conecto com esse feixe de maiores probabilidades futuras. É aqui que está o sexto sentido. O sexto sentido materno. Coloca aí nos comentários quem é mãe, quem é pai, ou quem já teve alguma intuição, algum sexto sentido, alguma premonição. Eu sinto que aquilo vai acontecer e de repente, puf, acontece. É por quê? Porque a pessoa intuitivamente já conectou. Ela está no momento presente, mas o feixe de maiores probabilidades para os próximos acontecimentos, ele está aqui. E ele é possível de ser percebido. Quando a pessoa teve a sensação, ela não tinha certeza se ia acontecer. Ninguém tinha. Mas estava aqui, no feixe de maiores probabilidades, e a pessoa acessou. Isso é premonição. Assim como a gente acessa o passado. Beleza? Então, a primeira grande ordem da hierarquia, a primeira grande ordem da constelação é a hierarquia. E a hierarquia é o seguinte: o que acontece antes é causa para o que acontece logo depois, que é causa para o que acontece logo depois. Então, a causa da minha vida é a vida dos meus pais. Então eu sou consequência da vida dos meus pais. Por isso é tão importante. Assim como eu preciso agradecer incondicionalmente a minha própria trajetória de vida, a mim mesmo por ter vivido tudo o que eu vivi, eu preciso agradecer incondicionalmente aos meus pais tudo que eles viveram, para que eu possa tomar plenamente a vida e ter vida em abundância. E no começo dessa live eu expliquei para vocês as 6 principais manifestações de vida, que é sensação de alegria, sensação de segurança, saúde orgânica, sucesso profissional, dinheiro e relacionamento. 6 manifestações de vida. Qualquer uma dessas coisas que tiver te fazendo sofrer é porque você rejeita a vida através de um trauma. E a gente sabe que quanto mais precoce um trauma, ou seja, um acontecimento que se sucedeu, que eu rejeito, que eu tenho raiva daquilo, que eu queria tirar aquilo do meu passado, quanto mais precoce isso aconteceu, seja um abuso da infância, seja uma traição do ex-marido, ou seja, quanto mais precoce na vida da pessoa, mais grave. Um trauma que aconteceu na adolescência é mais fácil de tratar do que um trauma que aconteceu aos 2 anos de idade. Que é mais fácil de tratar do que um trauma que aconteceu onde? Na vida dos pais, ou dos avós, ou dos bisavós. O trauma transgeracional, ele é mais grave, ele traz mais consequências. Por isso, as sessões de constelação familiar trazem uma vida antes e outra depois. Entende? Por causa disso. Então, a constelação familiar, ela se baseia na hierarquia e na gratidão incondicional aos pais. Quem não está afim de perdoar o pai, quem não está afim de concordar com o destino que ele teve, quem não está afim de reconhecer a grandeza e a dignidade dos seus próprios pais, nem precisa ficar nessa live. Porque não vai ter resultado nenhum com a constelação. Porque tudo começa com pai e com mãe. Tudo começa com pai e com mãe. Tudo. Então a gente só está na vida por causa deles. Então a autoconstelação, ela também considera aquilo que mais faz sofrer a maioria das pessoas. Olha só, gente. Eu quero que fique muito claro isso aqui para vocês. Você não vai descobrir com facilidade um problema novo
um problema novo, sistêmico, seu. Não vai ser fácil, vai precisar de alguns meses de treinamento para chegar nessa fase. Você não vai descobrir um problema novo, mas você vai conseguir ressignificar os problemas velhos que te trazem caminho de sofrimento. E um problema velho de todo mundo é crítica e rejeição aos pais. Gente, é muito frequente. É muito frequente. Talvez 97, 95% das questões trazidas para mim em constelação, e da maioria dos consteladores, isso é unânime, grande maioria das questões trazidas em constelação acabam recebendo como solução o quê? Simplesmente honrar o pai e a mãe. E o que é esse honrar o pai e a mãe? Não é tão simples. Tem gente que chega lá e fala, doutor, não, eu já aceitei meu pai do jeito que ele é, né? E tá lá com um problema profissional grave, ele muitas vezes consegue uma ascensão na sua empresa e de repente a empresa começa a ir mal e começa a entrar em falência e começa a melhorar e depois começa a entrar em falência de novo e ele não sabe por quê, ele acha que ele já aceitou o fracasso profissional do próprio pai. Ele acha. Mas lá por dentro, na hora que ele mentaliza e olha para a imagem do pai fracassado profissionalmente, ele ainda faz assim. A alma dele faz assim. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer arrogância. Quer dizer, papai, você é ruim pra caralho, você é uma bosta como profissional. Só que, quando o cara fala, papai, você é uma bosta como profissional, ele está determinando, na própria essência, que metade dele é uma bosta de profissional. E aí ele começa a viver uma bosta de profissão. E ele não sabe por quê. E eu estou falando para vocês. Por quê? Então, a meditação sistêmica, a autoconstelação, ela é primeiro um olhar para os pais. Então eu vou explicar como que faz. Olha aqui, todos os dias você vai fazer isso. Pode ser guiado, mas pode ser livre. Você põe uma música, você vai para um lugar onde ninguém vai te incomodar pelo tempo que você estipulou, que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, que seja 15 minutos. Você vai pôr uma música calma e você vai olhar para a imagem da sua mãe primeiro. Mãe primeiro. Então você vê à sua frente a sua mãe. E ao lado direito da sua mãe, você fecha os olhos e você mentaliza a imagem da sua mãe. Você repara como está o cabelo dela, tupete. Você repara como são os traços da fisionomia da sua mãe. Você vê como ela está vestida. Você olha para ela e você primeiro olha para como ela é hoje. Se ela está idosa, se ela está doente, se ela já não consegue fazer os serviços, se ela está com demência, se ela tem dificuldade financeira. E você olha para tudo isso e se pergunta assim, o que eu critico na minha mamãe? O que mais eu gostaria, o que eu mais gostaria de mudar na vida dela? O que me faz ter dó da minha mãe? O que me faz ter vergonha da minha mãe? Essas 3 perguntas. O que me faz ter raiva? O que me faz ter dó? E o que me faz ter vergonha? Tudo que eu olho da vida atual da minha mãe, que me faz ter raiva, dó ou vergonha, tudo que eu quero mudar da vida dela atualmente, está sabotando a minha vida. Eu estou projetando para o meu futuro aquilo que eu abomino na minha mãe. E aí eu vou fazer um movimento de dizer, mamãe, eu desisto disso. Eu desisto de criticar, julgar e condenar a senhora. Ok? E depois, o
que você olha todo o contexto de vida atual da sua mãe e você abaixa a cabeça e abre mão de interferir. E não pode mesmo, tá? Nós temos lives inteiras falando sobre a relação com mãe, lives inteiras falando sobre a relação com o pai. A gente não vai poder adentrar tanto nessa motivação, mas acredita em mim aí. Você precisa permitir no seu coração a sua mãe como ela é. Existe um mecanismo profundo e totalmente inconsciente dentro de você que tudo que você julga que é sua mãe, você projeta em você mesmo, porque você é metade de sua mãe. Tudo que você julga e condena no seu pai, você projeta na outra metade de você mesmo. Então, se você acha que a sua mãe é burra para negócios, você vai entrar só em negócio furado. Você tem que considerar que a sua mãe é boa, capaz o suficiente. O suficiente. Perfeita. Qualquer pessoa do universo pode julgar a sua mãe. Você não. Se você julgar a sua mãe, você sabota o seu destino. Por quê? Porque a sua mãe está lá na origem quântica do seu momento presente. Então, ela te sustenta aqui. Se você tenta tirar, você perde estabilidade na vida, no momento presente. Tá? Eu entendo que é meio complexo, mas o quântico ele é complexo. A gente tira o tempo da jogada e o que aconteceu antes parece que está junto da gente. Isso é real. Por quê? Porque o que aconteceu antes é pura informação. Já foi matéria. Já foi energia. Mas agora é pura informação. Mas a informação que eu gero aqui, através desse conteúdo de cá do passado, está gerando energia e matéria. Por isso que a percepção que eu faço do que aconteceu é muito mais importante do que o que realmente aconteceu. Existem pessoas que tiveram infância extremamente trágicas, que conseguem olhar para aquilo com bons olhos. E tem uma vida tranquila. E tem uma vida boa, de sucesso e realização. Tem outras pessoas que tiveram uma vida extremamente favorável, mas enxerga a vida como uma tragédia e projeta a vida futura, só tragédia. Então você vai olhar para sua mãe com humildade, sem arrogância, desistindo de interferir no destino que ela escolheu. Ah, mas coitadinha da mamãe, ela não merecia ter um câncer. Sai dessa. Se você ficar nessa, você vai ter um câncer também. A sua mãe, se ela teve um câncer, ela escolheu ter um câncer. Ela escolheu. Tudo que você vive, você escolheu. Tudo que a sua mãe vive, ela escolheu. Porém, ela escolheu ter um câncer porque ela estava identificada com as outras pessoas que tiveram câncer do sistema familiar. E essa identificação acontece pela rejeição. Ela ficou rejeitando as pessoas que tiveram câncer do sistema familiar e ela acabou desenvolvendo. E se você rejeita a história dela, você vai acabar desenvolvendo também. Isso é tudo. Isso é sucesso no relacionamento, isso é tudo, tá? Então, vai pensando, você tá em um ambiente tranquilo, a música rolando, de olhos fechados, você olha a sua mãe no momento presente. Você visualiza tudo que ela representa nesse momento e aceita do jeito que é. Aí, você vai olhar para a trajetória futura possível da sua mãe. Ah, mas minha mãe está tão idosa, tenho muito medo dela morrer. Você vai precisar olhar para essa linha de trajetória futura possível, inclusive nesse exemplo é inexorável, olhar para essa trajetória futura possível e abaixar a cabeça e falar: mamãe, se a senhora tiver de morrer, eu não vou poder fazer nada. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Ah, mas se a empresa da mamãe entrar em falência? Ah, mas e se ela adoecer? Ah, e se ela não me aceitar do jeito que eu sou? Ah, expectativa futura. Todas as possibilidades de acontecimento futuros com a sua mãe, você vai olhar, vai abaixar a cabeça e falar: ó, eu desisto de querer controlar o futuro. Gente, ninguém controla o futuro, o controle é uma ilusão. Ninguém controla nem futuro nem passado. E quando a gente quer controlar, ó, se ferra com a repetição daquilo que a gente quer mudar. Então, você vai olhar para as possibilidades de destino que a sua mãe tem. Ah, e se ela se separar do meu pai? Todos esses destinos, eles terão que ser olhados com muita força, com muita humildade. Com muita humildade, com muita reverência e com muita gratidão, ok?
Então você olha como ela é agora e você percebe como ela será no futuro. E aceita. As pessoas estão perguntando por quem tem pais falecidos. Eu já tentei explicar isso para vocês. Tá. Juju, minha queridíssima, está acompanhando a live lá do quarto e falou que tem muita gente perguntando e quem tem pais falecidos. As pessoas, de alguma forma, elas sempre permanecem nesse campo informacional. Então, da concepção do seu pai, a morte do seu pai ou da sua mãe, se ele já é falecido, essa informação da trajetória de vida está lá. E você acessa. Se você olhar para o seu pai, se você tiver numa grande questão que seja profissional, e se você fechar os olhos e visualizar o seu pai e perguntar para essa imagem assim, papai, o que eu faço nessa situação? Automaticamente você vai visualizar o seu pai falando exatamente o que ele diria. Olha que incrível. Então, quando nós mentalizamos a imagem dos nossos pais ou de qualquer pessoa, nós estamos conectando com esse campo de informação. Se ele está vivo, você está conectando com a informação dele. E eu estou falando que a meditação sistêmica vai fazer você olhar para ele no momento presente, para ele no momento futuro, e agora eu vou explicar que você vai olhar para ele no momento passado. Então não importa se o pai ou a mãe já é falecido ou falecida, ou seja lá que situação, ou se você é adotado. Gente, eu estou falando de pai e mãe biológicos, tá, galera? Desculpa, às vezes eu esqueço de explicar isso. Sempre pai e mães biológicos, lembra? A consequência quântica é de quem te gerou vida. Quem cuidou de você já veio depois. Quem te deu vida foi pai e mãe biológicos. A gratidão maior é por pai e mães biológicos. Desculpa aí os adotados que são revoltados com os pais que abandonaram. Mas os seus pais, mesmo tendo te abandonado, eles fizeram muito mais por você do que os seus pais adotivos. Não tenha dúvida. Qualquer cuidado é pequenininho, é pouca coisa. Qualquer cuidado, qualquer anos de dedicação é pouquinho perto da vida. Perto da vida que ganhou. O valor da vida ele é muito maior do que qualquer coisa. Não tem nada que um pai possa tirar que tire o valor da vida que ele já deu. Entende? Então, não importa se o pai está vivo ou se está morto, você vai visualizá-lo e vai mudar a sua postura. Porque não é o que você vai dizer para ele, para o pai ou para a mãe. É a postura sua que você vai mudar diante da imagem que você tem do seu pai ou da sua mãe. É isso que vai mudar o seu destino, ok? Então você olha para sua mãe, veja no momento presente, veja as possibilidades futuras e agora você olha para todo o passado da sua mãe. A sua mãe 5 anos atrás, sua mãe 10 anos atrás, 20, 30, sua mãe com 20 anos, sua mãe com 15 anos, sua mãe como criança, como ela foi, quais foram as histórias que você escutou da sua mãe que te marcaram. Sua mãe falou que teve fome na infância, você sente dó dela? Você fica pensando assim, nossa, minha mãe não podia ter passado fome na infância. Está se ferrando, está criando escassez para você mesmo. Você está, por mais que você está rejeitando a imagem de escassez, você está atraindo mais do mesmo. Por um outro lado, se você abaixa a cabeça e fala, mamãe, está tudo bem que a senhora passou fome. Essa sua história tem a sua dignidade. E foi através dessa história que a senhora me deu a vida. Eu só tenho a agradecer. Eu reconheço a sua grandeza e a força que a senhora precisou ter para passar fome. Muito obrigado por só ter enfrentado isso para me dar a vida. Olha como muda tudo, gente. Como você se sentiria se alguém olhasse para você e dissesse, coitadinho de você. Gente, é muito ofensivo. A dó humilha. Ter dó da sua mãe humilha. Ah, mas eu nunca falei para ela que eu tenho dó. Ela sente. Isso além de sabotar o seu futuro. Então você vai olhar o passado, o presente e o futuro. Eu olho na sequência, ao contrário. Eu olho o presente, olho as possibilidades do futuro e olho os passados. E aí você vai fazer a mesma coisa com o seu pai. O seu pai no momento presente, tudo que você considera dele, abrindo mão de julgar, criticar, simplesmente concordando e agradecendo. Seu pai nas possibilidades futuras, seu pai em toda a história passada, e depois você vira na sua mente o seu pai na frente da sua mãe assim, ó, um de cara pro outro.
E aí você vai olhar para a relação dos dois. Aonde é que você ainda mete a colher na relação dos seus pais? Gente, eu atendo pessoas que os pais já morreram já tem mais de 20 anos. E a pessoa fala, não, mas eu queria que eles tivessem sido assim, eu queria que eles tivessem sido assado. E aquela briga interna que a pessoa tem contra o relacionamento dos pais, fazendo sabotar o próprio relacionamento. Então é isso. O tempo está passando e a gente vai fazer agora a meditação sistêmica, ou também chamada autoconstelação. Beleza? Doutor, meditação sistêmica pode ser usada para os nossos filhos porque queremos controlar o futuro deles? Pode, e se pode. E se pode, pode e deve. Porém, as falas são totalmente outras, tá? Depois eu vou explicar. Depois eu vou fazer eu faço lives de vez em quando sobre relação de pais e filhos. Inclusive a Márcia Gaioso está aqui conosco. Obrigado pelo comentário aí, Márcia. Márcia trabalha também a questão do relacionamento com as crianças, é psicóloga e terapeuta. Indico demais. E logo a gente vai fazer uma live sobre relação com os nossos filhos. Mas agora eu te convido. Eu vou buscar uma música aqui rapidinho. Eu coloquei uma música. Eu quero que vocês me digam se o som da minha voz está possível, está bom de ser escutada, e se a música também. Tá escutando bem o que eu tô falando, gente? E tá escutando bem o som também? Beleza, perfeito. Então, se estiver no meio da confusão, sai de perto de todo mundo e feche os seus olhos nesse momento. Respire profundamente 3 vezes, sentindo a respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Conecte-se ao momento presente. E agora você visualiza a sua mãe. E você olha na face dela. E você olha para aquilo que você ainda julga em sua mãe. Algo que você ainda julga como ruim. Algo que você critica e tem raiva, ou algo que você tenha dó, ou algo que você tenha vergonha de sua mãe. Você permite passar em sua tela mental aquelas imagens que te doem sobre a vida da sua mãe. E você diz com o seu coração: está tudo certo. Eu não posso fazer nada. Mamãe, eu respeito as suas decisões. Está tudo bem que seja assim. Quem sou eu, mamãe, para te ditar o caminho a seguir? Eu sou pequeno e a senhora grande. Só tenho a te agradecer. E agora, você olha para as possibilidades futuras pelas quais você mais tem medo. As possibilidades futuras da vida de sua mãe, que mais você rejeita? Que seja o adoecimento, que seja a morte. Quem já não tem a mãe na vida, com certeza vai olhar para a situação da morte da mãe. E também vai realizar um movimento da alma, que se transmite, que se representa
pela linguagem, pela fala. Então diga: eu concordo. Eu desisto de controlar o seu destino, mamãe. E agora, olhando para o passado de sua mãe, toda situação de sofrimento em que você ainda guarda uma expectativa infantil de que a sua mãe não tivesse tido os desentendimentos, as brigas com seus pais, com seu pai, a expectativa infantil de que a sua mãe tivesse sido diferente em qualquer aspecto. Nesse momento, como adulto, como adulta, você abre mão dessa expectativa infantil. Dizendo isso, eu abro mão da minha expectativa infantil de mudar o seu passado, mamãe. Eu concordo que tenha sido assim. E agora você olha para o seu pai. Olha como ele vive o momento presente. E você também diz: eu concordo. Você olha para as possibilidades futuras em relação ao seu pai. E as imagens passam em sua tela mental e você humildemente permite. Você abre mão da ilusão do controle. E você olha para todo o passado do seu pai e também concorda. E você vê atrás do seu pai e da sua mãe os seus avós. E também olha para a história de cada um deles. E aos poucos, você vem voltando para o aqui e para o agora. Eu precisei fazer essa meditação um pouco mais acelerada, porque o tempo da live do Instagram é só 1 hora. Podia ser 2. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Espero que você tenha entendido o processo. E eu quero um feedback de vocês. Quem fizer a meditação sistêmica, autoconstelação, sozinho, e me manda um direct, me fala como é que foi, tá bom? Foi bom demais estar com vocês. Muito obrigado mesmo. Tem uma setinha aí embaixo. Se você conhece pessoas que curtiriam esse tipo de conteúdo, chama eles para assistir, tá bom? E as minhas outras lives anteriores estão lá gravadas no YouTube. Vai lá, dá uma olhada. Essa live também, assiste ela de novo se ficou alguma dúvida, tá bom? Varenca Alves, foi excelente. Obrigado pelo feedback, Varenca. Márcia Paula, Renata Ferreira, me arrepiei. Camila, Júcia Garini, minha esposa linda, me dando uma ajuda. No YouTube tem a meditação inteira. Sim, no YouTube tem na verdade lá está escrito assim, para você fazer meditação guiada de reverência aos pais. É uma meditação onde eu guio, ok? É uma meditação guiada. Porém, a autoconstelação, eu trago ela mais em um contexto mais livre. Mais livre. Onde você vai se permitir, depois de ter aprendido, a olhar para as suas várias interpretações e leitura de vida dos seus pais. De uma forma repetida, humilde e sustentando no coração uma gratidão incondicional. Quando você agradece incondicionalmente aos seus pais, você agradece incondicionalmente à vida. E a vida vem em absoluta abundância. Beijo para vocês, uma boa noite e até a próxima live. Fica de olho que eu mando notícia. Um abraço, tchau, tchau.